Olá, amigos! Hoje eu tenho uma boa ou uma má notícia para você. E isso depende de que lado você está. Se é um ambientalista, adepto da utopia da sustentabilidade, ou se você é um cético, como eu, quero dizer, convicto de que toda essa história do aquecimento e das mudanças climáticas não passa de um milenarismo. A notícia é que saiu a segunda edição do livro CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas, e onde eu questiono se estão nos enganando. Na primeira edição, fiz isso na companhia de inúmeros cientistas e ganhei inúmeros novos amigos e interlocutores. A maioria deles me escreveu e-mails, telefonou, mandou mensagens pelo WhatsApp, quase todos incrédulos com as contestações que analisamos. Nesta segunda edição, nós avançamos. O livro foi atualizado e revisado, considerando a primeira edição, que saiu há 4 anos. Era necessário, afinal, nesses 4 anos, muita coisa nova aconteceu. O Papa Francisco deixou claro o que iria defender. Do outro lado, os Estados Unidos, de Donald Trump, abandonaram o Acordo de Paris, em desaprovação ao que tinha sido combinado por Barack Obama quando presidente, lá na COP21 de Paris, em dezembro de 2015. Quando saiu a primeira edição, antes da COP de Paris, eu previ: não haverá acordo. E não houve, até agora. Nesse cenário de disputa de interesses, houve perdas e ganhos, tanto para ambientalistas como para os céticos. Portanto, nada está resolvido em relação às pretensões do IPCC, o Intergovernmental Panel Climatic Change, órgão vinculado à ONU, em relação à instalação da AIA, a Agência Internacional Ambiental. O que eu desejo neste vídeo é compartilhar com vocês o que tantos me perguntam até hoje. Por que a necessidade dessa agência? Ora, estima-se que o total dos recursos necessários para alcançar a sustentabilidade atinge a quantia nada desprezível de 100 bilhões de dólares anuais. Necessário, então, parece claro, formalizar a existência de uma instituição responsável pela gestão desse dinheiro todo, não é mesmo? E esse é só um dos lados dos interesses econômicos do pessoal da sustentabilidade. Tem muito dinheiro nisso, muita gente envolvida que afirma estar cuidando do meio ambiente. Mas a gente só vê a poluição aumentar nos mares, nos rios, nas cidades e até nas florestas, não é verdade? Agora, como o Acordo de Paris não foi homologado e o dinheiro não saiu, pela falta de adesão de países como Estados Unidos, China, Índia e Rússia, enfim, a AIA não foi criada, mas os debates andam acalorados, tanto na ONU como na grande mídia, nas TVs, jornais e revistas. Mas esse pessoal da mídia é adepto incondicional de aprovar o chamado Acordo de Paris. E todo mundo politicamente correto, porque todos querem ir para o paraíso depois que morrerem, só porque defendem essa utopia do meio ambiente. É tudo muito bonitinho, mas ao mesmo tempo assustador. Continuo convicto de que tudo não passa de uma campanha de marketing, muito bem orquestrada pelos interesses econômicos, políticos e até mesmo geopolíticos. Na segunda edição do livro CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas, eu e os diversos coautores, como o professor Molhon, da Universidade Federal de Alagoas, mais o professor Parete, da Universidade Federal do Ceará, atualizamos números e argumentos e cobramos dos ambientalistas uma única explicação. Onde está a prova de que esteja ocorrendo o aquecimento provocado pelos seres humanos e por suas atividades? Importante dizer ainda que o livro também tem capítulos do Ricardo Felício, professor da USP, do Evaristo de Miranda, da Embrapa, do geólogo Geraldo Luiz Lino, do engenheiro agrônomo Odo Primavesi, hoje aposentado da Embrapa, mas que foi um dos signatários do relatório 4 do IPCC, lá de 2007, e que pediu para retirar o nome dele depois que saiu o relatório.
Mas isso vocês podem ler no livro, até porque dos 2.500 cientistas originais que assinaram o relatório 4 do IPCC, mais de 2.000 deles pediram a retirada de seus nomes. Como o meu xará Richard Lindzen, doutor em climatologia e professor emérito do MIT, o que não é pouca coisa, que também tem um capítulo e uma entrevista no livro CO2. O Lindzen conseguiu apenas na justiça que o seu nome fosse retirado. Enfim, são 380 páginas recheadas de opiniões de verdadeiras estrelas das ciências, todos céticos do aquecimento. Tem até um capítulo do engenheiro agrônomo Fernando Penteado Cardoso, meu amigo, hoje com 105 anos de idade, e que anda mais lúcido do que todos nós. A verdade é essa, meus amigos. Não há uma única prova científica do propalado terrorismo. E hoje tem mais cientista cético do que cientista ambientalista, né? E você, tem alguma prova? Consulte aí as suas anotações, as razões pelas quais você acreditou nessa mentira. Se tiver uma evidência, uma só que seja, manda para mim. Anote aí o e-mail que você vê aqui no rodapé da telinha, co2clima@gmail.com. Terei imenso prazer em responder pessoalmente a você. Mas os biodesagradáveis falam que o clima anda muito maluco, que faz calor no inverno e veranico aqui, seca do outro lado, faz as 4 estações do ano num único dia. E os mais jovens acham que isso é mudança climática. É nada disso, gente. Mudança climática, de verdade, é que o clima está sempre mudando. E a verdade verdadeira é que não temos eventos extremos, pois essa seria a mudança climática ameaçada pelos ambientalistas, e dela viria o aquecimento. Vejam só, tem gente aqui no Brasil que fala que teve um tufãozinho, um tufão inédito lá em Santa Catarina no ano passado. Mas esquece de que os Estados Unidos não tiveram nenhum furacão importante depois do Katrina. Em 2007, o Katrina aconteceu. E olha que o Katrina era uma ventania brava, classe 3, uma escala de 1 a 5. Nem furacão o Katrina era. Como tudo no clima é troca de energia, de calor e de frio, se houvesse mudança climática, de fato, teria de haver mais furacões, não é? Mas não teve nenhum. Ficaram só nas ameaças. Os ambientalistas nos provocam, nos chamam de negacionistas, de polêmicos e de que temos acordos e interesses secretos com a indústria do petróleo. Bobagem, minha gente. O problema não é o petróleo. O fóssil que é a causa desse buzilis todo é o carvão, porque é altamente poluidor, tanto nas cidades em que é feita a mineração e depois nas termoelétricas, onde os carvões são queimados para gerar eletricidade e também aquecimento das residências. E o que gera isso é poluição nas cidades, especialmente nas grandes cidades, onde também existem muitos automóveis. Como a afirmação faz um sentido para populações urbanas, todos querem menos emissão de CO2 para evitar o aquecimento. Para vocês terem uma ideia, o carvão também não é o problema. Sabem qual é? É que os idealizadores dessa enorme mentira querem vender para nós energia nuclear, no Brasil e no mundo afora, para gerar energia elétrica. E, nos países do hemisfério norte, gerar também o aquecimento das casas, lojas, fábricas e escritórios. Eu tenho de reconhecer, a energia nuclear é uma fonte de energia limpa, para o meio ambiente e sem poluição. Mas eu não quero essa coisa perto de mim. Na verdade, eu quero distância de mais de milhares de quilômetros de uma usina nuclear, porque pode vazar. E se isso acontece, a radioatividade contamina tudo, mata pessoas. Num primeiro momento, pelo calor ou pelo impacto. Num segundo momento, que pode demorar algumas semanas ou meses, as pessoas contaminadas desenvolvem cânceres muito agressivos, especialmente os de pele e também de leucemias. Os que não morrem num primeiro momento são obrigados a uma descontaminação
Isso depois de sair da zona de radioatividade ativa, cerca, digamos, de 100 quilômetros do epicentro do vazamento. Ali, os contaminados deixam tudo para trás. Nem o próprio cabelo eles levam. Não levam nem dentadura ou próteses, deixam para trás todo o seu passado, como casas, apartamentos, carro, motos, dinheiro, joias, fotografias, livros, roupas, nada pode ser levado em frente, porque ficou tudo contaminado pela radioatividade e isso leva séculos para ser neutralizado. Definitivamente, eu não quero nada disso por perto. E é uma das razões pelas quais eu luto contra essa mentira do aquecimento. O problema é que os cientistas não tinham experiência com as contaminações de radioatividade. O terrível acidente de Chernobyl, em 1984, nos mostra hoje que há um efeito ainda mais perverso do que a morte daqueles que estavam próximos ao local do vazamento radiativo. São as crianças, especialmente aquelas que foram contaminadas, a algumas centenas de metros da explosão. Elas sobreviveram lá em 1984, foram descontaminadas e cresceram. No início dos anos 2000, essas crianças casaram e tiveram filhos. E aí, os cientistas descobriram aberrações genéticas horrorosas provocadas pela radioatividade, como essas que você vê aqui na tela. Essas são degenerações genéticas provocadas pela radioatividade. É muito ruim isso, minha gente. Eu quero distância desse inferno. Acho que, em sã consciência, ninguém quer saber disso. Mas é para onde o mundo caminha. Porque os ambientalistas acreditaram na mentira do CO2. Querem descarbonizar. E pior, acreditam que a energia eólica e solar vão substituir as termoelétricas por carvão. Não vão, não. O que se conhece de tecnologia hoje nos autoriza a dizer que é utopia. E isso é analisado em profundidade no livro. É energia elétrica muito cara e sem eficiência. O problema é que os ambientalistas, aqueles que sonham em descarbonizar as cidades, e o tanto de gente que aparece nessa discussão, provoca centenas de propostas, cada uma das mais milagrosas que a outra. Tem um automóvel elétrico. Quero ver de onde vai sair tanta energia elétrica para abastecer esses carros. Tem energia eólica e solar. Tem o nosso etanol para substituir a gasolina e o diesel. Tem energia elétrica produzida pelo metano, residual da criação de porcos. Tem biomassa, mas nada disso soluciona. No Brasil, a gente tem hidrelétrica. A gente estoca água e produz energia elétrica, a mais barata e a menos poluente do mundo. Mas até isso os ambientalistas criticam. Tudo isso é paliativo e absolutamente inútil, porque hoje o planeta tem 7,4 bilhões de pessoas e caminhamos rápido para mais de 9 bilhões de pessoas dentro de uns 20 anos. A luta para se produzir alimentos para todo mundo, e isso não é fácil. Viram? Eu disse no início que tinha uma boa e uma má notícia. Eu estava falando no livro e do livro, é claro. Mas para você ter uma opinião definitiva sobre o assunto e de todos os temas que permeiam essa discussão, é preciso que você leia o livro. O livro propõe um debate em profundidade de todas essas problemáticas. A gente debate até mesmo a mentira de que a água vai acabar. Mas o livro não tem solucionática para a grande problemática do planeta, que é a superpopulação. Isso vai ser uma decisão de Sofia, da geração que é hoje criança, e que quando chegar lá na frente vai ter de tomar a decisão de ter menos filhos ou nenhum filho. E isso já está acontecendo em alguns países da Europa.
que tiveram até mesmo decrescimento populacional. E o aquecimento vai continuar a ser o problema? Não, absolutamente não. Aquecimento não é problema, simplesmente porque ele não existe. E se não existe, não é um problema, não é mesmo? Os ambientalistas dizem para nós, faz 30 anos que eles falam isso, que os mares vão transbordar com o derretimento das geleiras dos polos. Nada disso aconteceu. Essa mentirinha está morrendo pelo tempo, minha gente. É isso. Leiam o livro, escrevam para nós no co2clima@gmail.com, que nós damos instruções de como você fazer o depósito para a compra do livro, que você recebe em casa e autografado. Se preferir, ligue 11 3879 7099 ou venha nos visitar na DBO Editores, Rua Dona Germaine Burchard, 229, em Perdizes, em São Paulo. Você leva o livro na hora e ainda toma um cafezinho com o autor. Até a terceira edição, se Deus quiser. E vai ter, pode acreditar.